vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero contar um pouquinho para você sobre o nosso processo de imigração para Portugal, tá? Sobre visto, sobre como nós fizemos, sobre alguns valores e algumas dicas também para vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e vamos lá! Bom, então para começar, gente, nós somos uma família de 3 pessoas. Então sou eu, meu marido e meu filho. Nós dois temos 35 anos e o nosso filho tem 4 anos. E nós decidimos há muitos meses atrás que nós gostaríamos de imigrar para Portugal. Então, o nosso processo efetivo, assim, de visto mesmo, de começar a resolver toda essa parte burocrática, ele começou em 2025, tá? Nós viemos com o visto de estudo, o visto D4. E como funciona esse visto, tá? Então, o visto de estudo, ele pode ser aplicado se você pretende fazer ou uma graduação, ou um mestrado, ou um doutorado, ou um curso profissionalizante aqui em Portugal, tá? Então, no meu caso, eu vim para fazer um curso profissionalizante dentro da minha área. Eu sou da área de educação e o meu curso, que eu já estou fazendo aqui em Portugal, ele é de auxiliar de ação educativa, tá? Então, é um curso que vai me ajudar dentro da minha área, tá? E existem cursos em muitas áreas, tá? Depende aí do que você quer. A questão é que para aplicar para o visto de estudo, o seu curso, se ele for profissionalizante, precisa ter a duração maior do que 1 ano, tá? Então, 13 meses, 14 meses. E ele precisa também estar dentro de algumas normas aqui de Portugal. Então, você tem que tomar cuidado na hora de escolher a empresa que faz o seu curso, certo? Vale dizer, gente, que antes de você iniciar o processo, você precisa ter a matrícula do seu curso, tá? Se você foi aceito numa faculdade, você precisa, comprovar isso. Se você vai fazer um curso profissionalizante, você precisa comprovar isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é se matricular no curso, tá? Ou na faculdade, ou ser aprovado, enfim. Com isso decidido, nós começamos a resolver a questão toda de burocracia, mais ou menos em outubro de 2025, tá? Agora nós estamos em 2026. Lá em outubro de 2025 eu comecei a resolver toda essa questão. Quanto a valores dos cursos, gente, eu vou falar uma média para vocês, porque varia bastante de curso para curso, tá? Mais algo aí em volta de 70 euros mensal a 140 euros mensal durante o tempo do seu curso. Geralmente, os cursos profissionalizantes, eles duram mais que 1 ano, tá? Então, pode ser 13 meses, 14 meses, 15 meses, dependendo do seu curso. E a carga horária, geralmente, ela é flexível. Então, você faz uma parte online, outra parte você faz presencial, por exemplo, provas e coisas assim. Então, é um curso que ele vai se adequar com também o seu trabalho, né? Porque o visto de estudo, ele permite que você trabalhe, desde que não atrapalhe os seus estudos, certo? E aí foi isso que a gente fez. A gente deu entrada na matrícula do curso, para depois a gente dar entrada no visto, tá bom? Para aplicar para o visto de estudo, você vai precisar de muita documentação, tá bom? Nós optamos por fazer com uma empresa, né, que já cuida dessa parte mais burocrática, mais de documentação, porque facilitava para nós, tá bom? Então, se você tem aí um dinheirinho extra e quer gastar com isso, eu diria que vale a pena, porque você evita muita dor de cabeça, tá? Eu não vou ficar dizendo para vocês aqui empresas com as quais vocês devem fazer esse processo, tá bom? Acredito que seja uma coisa que você vai ter que pesquisar bastante a fundo. Eu gostei da empresa que eu fiz, mas alguns serviços deles não me deixaram tão satisfeita, então eu não vou recomendar a empresa com a qual eu fiz a documentação, certo? Beleza, e fazendo com uma empresa, quanto fica o valor, né? Quanto que você
paga para uma empresa, mais ou menos, tá? Então, assim, eu vou falar uma média de preço, gente, não vou falar exatamente o valor que eu paguei, porque é muito relativo, certo? Depende de família para família, depende de quantas pessoas tem na família, depende dos serviços que você contrata para a empresa fazer, que tem várias coisas, tá? Então, é relativo, certo? Mais um valor médio que eu anotei aqui seria aí por volta de 1.000 euros a 1.800, 1.900 euros, dependendo dos serviços e da quantidade de pessoas que tem na família, tá? Então, esse valor, essa média aí, seria para você pagar. Você pagaria, né, se você fosse fazer com uma empresa, esse valor para a empresa organizar para você a parte de documentação, tá? Esse não é o valor que você paga de visto ainda, certo? É só o valor que você paga para documentação. Então, nós contactamos a empresa que ia fazer para nós em mais ou menos outubro de 2025, fizemos algumas reuniões, eles foram nos orientando de quais documentos precisávamos, né, naquele momento, e fomos montando a nossa pasta de documentos, tá? Então, em cada etapa você precisa de um documento específico. Não dá para você tirar todos os documentos de uma vez só, porque muitos documentos precisam ter, em média, 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias da data de emissão até a data de envio para a VFS. Então, você precisa também ficar atento a essas coisas, tá? Montamos a nossa pasta toda e em 2 de fevereiro de 2026, nós enviamos a nossa documentação para a VFS. Eu sei que agora o processo é um pouquinho diferente. Quando nós fizemos lá em fevereiro, nós enviávamos por correio, certo? Então, você enviava seu documento, seu passaporte, suas coisas, e a VFS depois ela fazia todo o processo. Agora eu sei que você tem que ir presencialmente, né? Então, mudou um pouquinho o sistema aí deles, certo? Mas o nosso, que foi enviado em fevereiro de 2025, nós recebemos o nosso visto aprovado, né, coladinho ali no nosso passaporte, dia 31 de março. Então, demorou mais ou menos, gente, 2 meses, certo? Para a gente ter uma resposta. Durante esses 2 meses, eles não enviam e-mails notificando você que o processo está correndo, que está dando tudo certo, tá? É um silêncio, né? Eles pedem algumas coisas às vezes também para você reenviar um documento ou uma assinatura que foi num lugar que não era para ir, que era para assinar numa outra folha. Então, nós recebemos isso também, veio um e-mail pra gente pedindo para que a gente enviasse uma outra documentação ali que precisava assinar novamente. Nós enviamos e aí depois foi silêncio total novamente. Nós só tivemos a certeza, a confirmação que o nosso visto tinha sido aprovado quando o nosso visto chegou para nós pelo correio, tá? Você não recebe e-mail falando que foi aprovado. Pelo menos, quando eu fiz foi assim. Não sei se esse processo está diferente agora, tá bem? Bom, sobre o valor do visto, tá? O valor do visto, gente, na época que eu fiz, eu acredito que talvez agora o valor esteja diferente, tá bom? Então, você precisa, novamente, como eu falei, olhar no site da VFS para você ter o valor exato. Mas na época que eu fiz foi 1.000 e pouquinho, 1.100, 1.100 e poucos reais por pessoa, né? Então, são 3 pessoas aqui em casa, então para cada visto foi esse valor, né? Criança não tem desconto, infelizmente. Outra coisa também, gente, é que o visto de estudo, ele é um visto que vai sair um pouquinho mais caro porque você precisa comprovar meios de subsistência para o governo português. E qual que é esse valor, tá? Quando eu fiz o meu, pode ser que agora tenha alguma alteração de valor, certo? Mas quando eu fiz o meu, você precisava comprovar para o requerente do visto um salário mínimo português, para o cônjuge 50% de um salário e para cada filho 30% de um salário, tá? Então, esses valores você precisa comprovar que você tem em conta, na sua conta, certo? Ou
uma outra opção também, é esses valores estarem na conta de uma pessoa que vai ficar como se fosse alguém que vai te financiar, tá? Então, sei lá, algum parente, por exemplo. É uma forma também, certo? Vale dizer, gente, que se você não tem esses valores em conta, nem adianta você fazer a aplicação do visto, porque o seu visto vai ser negado, tá? Então, esses valores, eles precisam existir. Outra coisa também, se o seu visto de estudo, você vem para uma faculdade, uma universidade, e você tem bolsa na universidade, eu sei que você não precisa comprovar meios de subsistência, tá? Se você tem uma bolsa de estudo. Agora, se você não tem, daí você precisa. E aí tá, né, pessoal? Aplicamos o visto foi aprovado e agora a gente começava a parte de se estabelecer em Portugal. A primeira coisa que nós procuramos foi um relocation, né, uma equipe de relocation para poder encontrar pra gente uma casa, um apartamento, um lugar para que nós pudéssemos chegar no país já tendo onde ficar, certo? A empresa que nós escolhemos, e essa sim eu recomendo para vocês, porque fez um bom serviço para nós, foi a Arrendamento Portugal. O Guilherme e a Letícia foram muito gente boa, foram muito solícitos e a empresa é muito séria, então nos atenderam super bem, tiveram todo o cuidado conosco e o apartamento que eu estou hoje, né, é o apartamento que essa equipe de relocation encontrou para mim, tá bom? Então, assim, se você vem, né, para Portugal ou para outro país e tá difícil a questão de imóveis, né? Aqui em Portugal a gente sabe que é difícil conseguir um imóvel num preço razoável, as coisas subiram bastante de valor, né? Então, nós achamos que contratar a empresa seria o meio mais fácil de nós acharmos a nossa casa, né? E não nos decepcionamos, tá, gente? Quanto a isso, para nós, se fôssemos fazer de novo, faríamos novamente com uma empresa de relocation, porque foi a melhor escolha para nós, tá? Não sei se é para você, mas para mim foi. Quanto a valores de relocation, gente, eu não vou falar especificamente quanto eu paguei, porque depende muito dos serviços que você contrata, certo? Por exemplo, a empresa, ela pode achar o seu apartamento, ela pode fazer a ligação de água, de luz, ela pode fazer a ligação de internet, então vai dependendo do serviço que você vai pedindo, contratando, tá? Então, pode ser que você chegue numa casa e ela já tenha todos esses serviços, ou pode ser que não, depende do que você contrata. Mas só para você ter uma base, tá? Você vai gastar aí de 800 a 1.000 euros com esse serviço, certo? Bom, pessoal, quero deixar claro, tá? Que eu tô só contando o meu processo, ok? Eu não sou advogada, eu não tenho todas as informações do mundo, eu só estou contando sobre como foi pra mim, certo? É um vídeo para abrir para vocês e para vocês entenderem um pouco melhor da nossa história, só isso. Olha, gente, eu sei que imigrar não é uma coisa barata, né? Você investe o seu dinheiro, você investe o seu tempo, você investe os seus anos de trabalho. Então, planeje, pesquise o máximo que você puder, né? Quanto mais planejado você faz a sua imigração, melhor para você. Esse foi o nosso processo de imigração, né? Nós estamos aqui em Portugal só no comecinho, faz 1 mês e meio que a gente tá aqui, então tudo ainda é novo para nós estamos aprendendo a nos adaptar ao país, a conhecer a cultura e tudo mais, mas para nós está sendo uma adaptação leve, boa, justamente porque houve um planejamento lá atrás, tá? Então não venha de forma maluca, né? Não venha sem reserva financeira. Ai, porque eu vou, sei lá, com 3 meses de reserva financeira. Ai, dá para imigrar com 10.000 euros? Dá para imigrar com 5.000 euros? Assim, gente, eu acredito que você precisa organizar bem o financeiro, principalmente, para você não passar perrengue, para você não passar aperto. Nós viemos com um valor que dá para nos manter por muitos meses, tá? E eu aconselho você a fazer o mesmo. Pelo menos, assim, eu diria, gente, que o mínimo do mínimo seria um valor para você se manter por 6 meses.
no mínimo, tá? Porque se acontece alguma coisa, algum imprevisto, você tem a tua reserva financeira, né? Agora, se você pode preparar uma reserva financeira para mais do que 6 meses, faça isso, né? Vale a pena porque você não vai passar aperto lá na frente, sabe? E esse foi o nosso processo de imigração, tá? Estamos aqui em Portugal há pouquíssimo tempo, só 1 mês e meio, ainda estamos conhecendo tudo e ainda estamos nos adaptando. Então, se você quer acompanhar essa jornada, se inscreve aqui no canal, deixa teu like que me ajuda muito e deixa teu comentário também, tá bom? Então é isso, beijo, tchau, eu te vejo no próximo vídeo.